Olá, você está no canal da Igreja CI. Você vai ouvir agora uma palavra do Evangelho do nosso Senhor, que pode transformar a sua vida. Antes de liberar o vídeo, eu quero pedir para você que se inscreva no nosso canal e compartilhe para que mais vidas sejam abençoadas. Agora sim, o vídeo será liberado. Que Deus te abençoe. Que Deus continue falando poderosamente aos vossos corações. E eu creio que essa noite vai ser uma noite muito especial. Uma noite onde o Senhor vai continuar falando conosco, porque esse é o grande intuito de nos reunirmos. É atrair a presença de Deus. É estarmos todos unidos num só coração, em uma só canção, com a mesma perspectiva, com a mesma expectativa de que o Senhor nos dê uma palavra. Isso que é extraordinário em Jesus Cristo. Porque se nós fôssemos fazer uma entrevista aberta aqui agora, eu garanto para você que cada um de nós aqui contaria um problema diferente. Eita, começou cedo hoje. Mas para todos os nossos problemas só existe uma solução: Jesus Cristo. Você pegou? Então não importa qual é o seu problema. Eu não sei qual é a sua dificuldade, qual a sua limitação, aquilo que te freia. Nós falamos, esse mês estamos falando sobre isso, muito sobre isso. Creio que Deus quer nos elevar o nosso nível, porque está falando muito sobre frustração, sobre desânimo, mas trazendo nele sempre a esperança. Abraão, irmãos, marido de uma mulher estéril, recebeu uma promessa. Abraão tinha um problema, é ou não é verdade? Abraão tinha uma promessa e ele tinha um problema. E você sabe por que o nome dele está escrito lá em Romanos capítulo 4, versículo 18? Porque Abraão, contra toda esperança aqui na terra, em esperança lá no céu, ele creu, tornando-se assim pai de muitas nações. Não importa qual a sua deficiência aqui na terra, não importa qual o seu defeito aqui na terra, existe alguém perfeito no céu para cobrir todo e qualquer tipo de problema que eu e você podemos carregar. E é isso que é maravilhoso, isso que eu acho extraordinário em Jesus Cristo, que Jesus fala para todos, de uma forma personalizada, de uma forma particular, sendo um só. Você sabe o que é isso? Isso é a ação do Espírito Santo de Deus, ação unitária do Espírito Santo de Deus. Você lembra de Atos 2? Quando a igreja foi estabelecida, que desceu sobre eles o Espírito Santo, o que aconteceu? Eles começaram a falar em outras línguas, e quem estava ouvindo, ouvia na sua própria língua. O problema ali era o que? Talvez a comunicação, porque havia pessoas de todas as áreas possíveis e imaginárias em Jerusalém. Havia gregos, judeus, não judeus, etíopes. Depois você lê ali pessoas do mundo inteiro, e a Bíblia vai dizer que todos ouviram as boas novas na sua própria língua materna. Era a ação individual do Espírito Santo agindo na coletividade da igreja. Meu Deus, isso é forte demais, irmão. Isso é poderoso demais. É por isso que essa noite, se você tem um problema financeiro, o Senhor vai falar com você. Se você tem um problema sentimental, o Senhor vai falar com você. Se você tem um problema familiar, o Senhor vai falar com você. Não importa qual é o seu problema, o importante aqui essa noite é quem é a minha e a sua solução. Eita glória! Isso precisa nos causar ânimo.
Isso precisa nos revigorar. Isso precisa encher os nossos corações de fé, pela certeza, pela fé que eu e você carregamos dentro do nosso coração. A fé é o firme fundamento, a fé é a certeza, a fé é a convicção das coisas que nós não estamos vendo. E eu pergunto para você essa noite, irmão, o que você não está vendo? Pastor, eu não vejo muita coisa, eu não vejo saída, eu não vejo alternativa, eu não vejo solução. Então eu tenho algo para dizer para você essa noite. Como a gente brincou aqui sexta-feira, para não ficar só nas minhas palavras, a Bíblia diz para você entrar no seu quarto, para você fechar a sua porta, para você clamar ao Senhor em secreto, e o Senhor vai falar com você. Nós não fomos chamados para ver, nós fomos chamados para crer, porque a fé não vem pela visão, a fé vem pelo ouvir. E ouvir o que, irmão? A palavra de Deus, a poderosa palavra de Deus, a transformadora palavra de Deus, a extraordinária palavra de Deus. Foi isso que transformou a minha vida, foi isso que transformou a sua vida e vai continuar nos transformando até o dia da vinda de Jesus Cristo. Por isso que essa noite nós estamos celebrando, é por isso que vocês precisamos estar alegres, porque a nossa alegria vai demonstrar o quanto nós acreditamos no que está escrito. E o que está escrito é o que, irmão? É a palavra de Deus. Toda a Bíblia é inspirada por Deus. Um livro escrito em diferentes áreas geográficas, em diferente época, em diferentes culturas, em diferentes governos, mas falando de uma coisa só, de um só rei, de um só Senhor. Porque é só isso que existe, há um só Deus. Por isso que é um mandamento: amarás o Senhor teu Deus. É um só Deus. Com toda a sua força, com toda a sua convicção, de todo o teu coração, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esses mandamentos são tudo para nós, porque são as palavras do próprio Jesus. E é a Ele que nós estamos aqui celebrando essa noite. É por isso que enquanto eu falo aqui, eu gostaria muito de ver um sorriso nos seus lábios. Porque se você está sorrindo hoje, é porque um dia alguém chorou. Se eu e você temos vida hoje, é porque um dia alguém morreu. Ah, pastor, mas ele ressuscitou. Sim, então eu vou te convidar a sofrer o que ele sofreu, a passar pelo que ele passou. Jesus foi como uma ovelha muda ao matadouro, e ele não abriu a boca, porque não era momento de falar, era momento de suportar a opressão, o sofrimento. Vão existir momentos na minha e na sua vida que palavras não vão resolver. Que histeria não vai resolver. Mas, contudo, a nossa fé vai transpor toda e qualquer impossibilidade nossa aqui nessa terra. Porque a Bíblia diz que não existe nada impossível para Deus. Na noite em que eu aceitei Jesus, não houve culto, não houve palavra, não houve pregação,
mas ouve a voz do Senhor. Porque Deus faz as coisas do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer e da maneira que Ele quer. Eu e você precisamos retomar essa alegria de caminhar com Jesus Cristo. E deixar o nosso coração totalmente preparado para que Ele faça o que Ele quiser. As noites mais extraordinárias que nós tivemos aqui nessa igreja foram noites onde nós perdemos o controle. Eu lembro de um culto de ceia que nós passamos a noite inteira louvando. Não teve palavra, não teve pregação, mas teve muita adoração, porque era isso que o céu estava sinalizando aquela noite. Porque muitas vezes durante a nossa vida, eu e você dissemos: Senhor, faça a tua vontade, aqui na terra como ela é no céu. Mas aí volta e meia a gente quer doutrinar a ação poderosa, extraordinária e sobrenatural do Espírito Santo e colocar ele dentro de uma caixinha. Colocar limitações naquilo que é ilimitado. Colocar um tempo, não, é 8h30 louvor e 9h15 pregação. A gente quer colocar um tempo naquilo que é eterno. E se o Senhor tem uma chave poderosa para você que Ele só falou para mim 9h20, então 9h15 a gente encerra. É isso? Não. Não. O Senhor não quer doutrinas que sufoquem a ação do Espírito Santo. O Senhor quer ordem e decência e temor para que tudo seja feito conforme Ele quer. Fique tranquilo que eu não vou pregar aqui até meia-noite, até 11 horas, não. Pode ficar tranquilo. Mas bom que fosse. Porque quanto mais nós ouvirmos, mais fé nós teremos. Quanto mais fé eu e você termos, mais certeza a gente vai ter, mais convicção nós teremos, mais esperança nós teremos. E então, quando vierem as ondas, os ventos, quando vier a adversidade, a gente não vai afundar. Nós vamos continuar andando, fitando os nossos olhos no autor e no consumador da nossa fé, tendo plena convicção que o nosso Redentor vive, por fim Ele vai se levantar. Foi exatamente isso que Jesus veio fazer nessa terra, e é exatamente por isso que eu e você estamos aqui. Então vá abrindo a sua Bíblia aí, por favor, no livro de Êxodo, no capítulo 12, no versículo 11, por favor. Bendito e louvado seja o nome de Jesus. Que dia maravilhoso. Hoje de manhã fomos na sede participar de um teatro, a história do maior amor do mundo. É um teatro do ministério próprio, CI Artes, onde eles contam ali a história de Jesus Cristo, da entrada dele em Jerusalém até a sua ressurreição. É um teatro impactante, muitas almas se renderam ao nome de Jesus hoje lá em Itajaí, porque no final de cada peça foram 3 apresentações, de manhã, de tarde e agora à noite, inclusive devem estar lá agora. Muitos convidados, muitas pessoas que nunca tiveram contato com a palavra, foram assistir, e o teatro é a própria palavra encenada, e isso mudou poderosamente a vida daquelas pessoas as quais se renderam ao nome de Jesus. Então Deus fala, irmão, o tempo todo. Muitas vezes é eu e você que não estamos ouvindo, mas essa noite não vai ser assim. Amém ou não amém? É exatamente isso. Êxodo capítulo 12, versículo 11. Fica ligado aí, moço do Data Show, que hoje nós vamos usar-te bastante. Tem que inaugurar bem esse Data Show aí, não é verdade?
Glória a Deus. Êxodo 12, 11. Ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Amém? Feche seus olhos, por favor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por essa noite, porque estamos aqui celebrando algo poderoso, algo extraordinário, que é o dia da ressurreição de Jesus Cristo, aquele que morreu no nosso lugar, que levou sobre si, Senhor, todos os nossos pecados, que abriu uma porta no céu para nós, Senhor, que com certeza vai vir nos buscar, Senhor. Nós estamos comemorando hoje a ressurreição de Jesus Cristo, estamos celebrando, Pai, mais uma vez o nome de Jesus, e pedimos a Ti, Senhor, que continue falando aos nossos corações, porque nós queremos, precisamos, ansiamos Te ouvir, Senhor. Por isso nós pedimos solenemente, humildemente, Senhor, e com muito temor e tremor dentro do nosso coração, fala conosco essa noite, Senhor. Continua falando conosco essa noite, Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Páscoa não quer dizer ovo, chocolate. Páscoa não quer dizer ovinho pintadinho de guache, com aquele amendoim açucarado maravilhoso dentro. Não faz mais hoje em dia, né? Faz hoje em dia? Eu não ganhei. Eu não ganhei. A minha mãe fazia, né? Ela fritava os ovos durante a semana, e quando ia chegando no final de semana, pega a receita aí, irmão. Ela guardava as cascas dos ovos, ela fazia aquele amendoim extraordinário, comprava forminha de brigadeiro, enchia de amendoim a casquinha e colava a forminha de brigadeiro no buraquinho do ovo. Você lembra disso? Que coisa maravilhosa. Hashtag fica a dica para a mulherada aí, ano que vem, né? Vai que Deus toca e relembra vocês dessa receita aí, se vocês quiserem fazer para nós, vamos ficar contentes, ou não é? Glória a Deus. Mas Páscoa não quer dizer isso. Páscoa não quer dizer isso. Páscoa, etimologicamente, quer dizer passagem. Passagem. Muita gente diz que Páscoa é a saída do povo do Egito. E irmãos, de uma forma abrangente, isso não é errado. Mas Páscoa, a palavra Páscoa, ela quer dizer passagem e não saída. O êxodo sim é a saída. Mas a Páscoa, então, nós podemos dizer que é o princípio da saída. É o ligar do carro de Jeová para a saída do povo do Egito. Páscoa quer dizer passagem, é a passagem do juízo de Deus sobre a terra do Egito. Para entendermos a importância da Páscoa, precisamos voltar um pouco no tempo. Precisamos voltar 420, 430 anos, mais ou menos, nesse texto que nós lemos de Êxodo 12, 11. Nós precisamos voltar mais ou menos 400 anos para entender o que aconteceu com esse povo e por que aconteceu. E isso vai estar escrito, não precisa colocar aqui, meu garoto prodígio, está lá em Gênesis 15, 13. Então o Senhor lhe disse, saiba, Deus falando com Abraão, Gênesis, nós estamos em Êxodo, agora nós vamos lá para Gênesis. Gênesis 15, 13 está dizendo assim, então o Senhor lhe disse, saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação em quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Esse texto foi escrito por volta de 1882 a.C., Gênesis 15. Êxodo 12, por volta de 1462. Teu pastor também é cultura, vai pegando aí. Isso dá ali mais ou menos o que a Bíblia diz a respeito dos 430 anos da permanência do povo hebreu no Egito. E aqui eu quero
abrir os seus olhos para algo poderoso que aprendi com o nosso pastor da teologia, o bispo Bartolomeu. Quando eu estava lendo esse texto aqui, e eu não sei se você já ouviu, mas eu ouvi muito. O povo ficou escravizado 400 anos. O povo sofreu 400 anos. Não. O povo permaneceu 400 anos. O povo esteve no Egito durante 430 anos. Pastor, eles não foram escravizados? Foram, claro que foram. Um período muito menor. Muito menor. Porque é o texto que você lemos. Acabamos de ler agora, em Gênesis 15. O Senhor fala a Abraão: o povo vai permanecer. É o que está escrito. Numa terra que não lhes pertence. Eles serão estrangeiros. E também serão oprimidos, mas não por todo esse tempo. Não por todo esse tempo. Isso define a soberania de Deus, porque Deus sabe de tudo, desde antes do Gênesis até depois do Apocalipse. Você sabia disso? Que Deus sabe de todas as coisas. Talvez você deva estar se perguntando então, se Deus sabia de tudo isso, por que Ele não interviu? Isso é uma dúvida interessante, ou não é verdade? Se Deus falou com Abraão que o povo seria levado à terra do Egito, e permaneceria ali por 430 anos, e ali seria oprimido por um período de tempo, por que o Senhor não mandou um anjo e disse para eles não irem para lá? Por quê? Por que Deus agiu ao contrário? Tornando José governador do Egito nesse período, facilitou a ida do povo para o Egito. Porque Deus é soberano e não tirano. Deus age conforme as nossas escolhas. Deus não interfere nas nossas escolhas. Mas Deus tem uma sentença preparada para mim e para você. Deus deu esse decreto a Abraão, porque Ele sabia da decisão do homem. É assim que acontece na minha e na sua vida. Com certeza, eu falando isso, você deve relembrar de muitos momentos de luta na sua vida, que no final, depois da sua vitória, você deve ter parado, orado, conversado com alguém e dito: mas por que o Senhor não me poupou disso? Eu vou te dizer porque o Senhor não te poupou. Porque foi uma escolha sua. Porque o Senhor não obriga você a fazer nenhum tipo de escolha. Deus, pelo contrário, Ele coloca perante mim e perante você dois caminhos, a Bíblia diz: a bênção e a maldição, a vida e a morte. Ele ainda diz: escolham vida. Então Deus é soberano para saber as nossas escolhas. E através dessa sabedoria, Ele providencia uma sentença conforme a minha e a sua escolha. Por isso que Deus falou lá em Gênesis o que iria acontecer em Êxodo capítulo 12. Você consegue entender o que eu estou falando? Então Deus não vai intervir. Deus pode, mas não vai. Deus saber não é o mesmo que Deus fazer. Você sabe disso? Podemos pegar o exemplo do próprio José. Deus não lhe deu um sonho dizendo que ele interpretativamente seria governador, que Deus o colocaria num lugar de governo. Quando Deus lhe deu o sonho dos feixes se prostrando perante ele, Ele falou o sonho. E a ira da sua família foi exatamente porque eles perceberam a revelação de que o Senhor iria levantá-lo. E aí Deus pega José, tira ele da casa dele e coloca ele no trono.
Podemos dizer assim, é ou não é verdade? Claro que podemos, mas existem escolhas e processo no meio disso tudo. Você sabe o que Deus está falando para mim e para você? Deus está falando para mim e para você que as promessas se cumprirão se eu e você obedecermos o processo. A obediência do processo destrava a promessa. É mais ou menos isso. É por isso, que muita gente não chega na promessa, é porque não suporta o processo. Muita gente desiste no processo, porque no processo tem humilhação, no processo tem traição, no processo tem ingratidão, no processo tem tristeza, no processo tem choro. Claro que tem. E o Senhor está dizendo essa noite para nós tirarmos os olhos do processo e focarmos na promessa. Deus não quer que eu e você fitemos os nossos olhos no processo, porque senão nós vamos tirar os nossos olhos da promessa. O Senhor quer que eu e você obedecemos o processo para poder ter plena convicção da promessa. É isso que Deus espera de mim e de você. E é isso que é a Páscoa. Eu e você vamos ver isso essa noite. Deus prepara a oportunidade, mas a escolha é minha e sua. Você sabia disso? Deus prepara tudo, irmãos. Hoje, no auge dos meus 25 anos, estou brincando. Mas hoje eu recebi uma visita lá em casa. Quando eu falei para o cara que eu tinha 39 anos, ele olhou para mim e disse assim: não acredito. Aí, né? Aí eu fui obrigado a virar quase um baiacu, né? Mas é que ele tem problema de visão. Então vamos lá. Não tem não. É só para te preparar aí para o que está por vir. Deus prepara a oportunidade, mas a escolha é minha e é sua, assim como a Páscoa. A Páscoa começa com Deus falando: agora vamos lá, garoto prodígio. Êxodo capítulo 12, versículo 1, vamos lá. Nós vamos do 1 até o 11. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, por favor. A Páscoa começa com Deus falando: porque só usufruiremos daquilo que ouvirmos. O Senhor disse a Arão no Egito. O Senhor disse, o Senhor falou. E eu pergunto para você: quantas vezes Deus já falou com você? Quantas vezes você já ouviu uma promessa? Quantas vezes você já ouviu um eis-me aqui? Quantas vezes você pediu: Senhor, fala comigo? Você abriu a Bíblia e Deus falou com você através da sua palavra. Essa é uma das maiores evidências de que Deus te ama e tem uma promessa para você. Deus disse, porque é o grande intuito de Deus. Assim como o nosso Pai é falar. Se você tem um filho, você sabe muito bem o que eu estou falando. O nosso falar, o nosso ensinar para os nossos filhos é o que livra eles de muitos problemas, se assim eles quiserem obedecer. Mas não é porque talvez eles não obedeçam que eu e você vamos deixar de falar, é ou não é verdade? É assim com Deus também. A nossa diferença é que Deus sabe se eu e você vamos obedecer ou não, mas Deus continua falando. Deus continua falando. E Deus vai continuar falando. Então esteja preparado para ouvir. Nós estamos falando da Páscoa, amém? Versículo 2. Deus estabelece um tempo. O tempo do início da liberdade. Veja o que ele fala no versículo 2. Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Irmãos, Deus tinha acabado de fazer o mundo? Não, né? Eles já estavam vivendo, muito tempo. Muito tempo. Mas quando Deus vai fazer algo novo na nossa vida, Ele pede para nós marcarmos. Ele pede para nós lembrarmos. Por isso que essa data é uma data de celebração.
uma celebração perpétua, comemorada até os dias de hoje. Eclesiastes 3:1 vai dizer que para tudo há uma ocasião certa, um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. E o tempo para o povo do Egito havia chegado. Deus falou para eles: esse deverá ser o primeiro ano, o primeiro mês do ano para vocês. Por quê? O que eu e você fizemos no primeiro mês do ano, irmão? Nós comemoramos, nós fizemos planos, nós enchemos nosso coração de expectativa, nós pulamos as 7 ondinhas. Não, aqui não, a gente não pula as 7 ondas, a gente ora, a gente vem para a igreja à meia-noite, dobra o nosso joelho, celebra, e no dia 1º de janeiro, o que eu e você fizemos? Não, esse ano eu vou ler a Bíblia, esse ano eu vou orar, esse ano eu vou jejuar, esse ano eu vou para a igreja, esse ano vai ser diferente. É ou não é verdade? É exatamente o que Deus está falando para o povo do Egito. Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Capítulo 12, versículo 3. Olha que poderoso isso daqui. Diga a toda a comunidade de Israel. O que é isso? Sabe o que é isso? Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. O que eu estou falando para você não vai permanecer só em você. Você é apenas o início de algo poderoso que eu vou fazer com muita gente. Era Deus falando com Arão e dizendo para ele: diga a toda a comunidade. Diga a toda a comunidade. Porque Deus não quer que ninguém fique de fora. Não vai ficar ninguém de fora da sua casa. Não vai ficar ninguém de fora do seu ciclo familiar. Não vai ficar ninguém de fora do seu ciclo de amizade. Deus vai colocar as pessoas que andavam com você. Preste muita atenção no que eu estou te falando. Deus vai colocar as pessoas que andavam com você antes de você ser crente, antes de você se converter, no seu lado agora, para que você diga a toda a comunidade de Israel essa boa notícia. Então não se afaste das pessoas que Deus coloca do seu lado. Se afaste das pessoas que querem tirar Deus do nosso lado. Eita, é forte isso. Quando Deus leva uma pessoa até você, é porque Deus quer que você seja boca dele nessa terra. Agora, quando chega uma pessoa perto de você, que quer tirar Deus da sua vida, então você sacode as poeiras das suas sandálias, pegue a paz de volta e deite o cabelo. Aprenda a discernir isso. Quem Deus coloca e quem você tem que tirar. Isso é muito importante para o processo. Deus proclama o ide e digam a todos, porque essa boa notícia não pode parar em mim e em vocês, precisa alcançar a todos. É o que está escrito lá em Marcos 16:15. E traz mais uma informação muito importante que nós não podemos deixar de lado. Todo homem deve separar um cordeiro para a sua família. Isso daqui é muito forte. Nós estamos no 3 ainda. Diga a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro. Todo homem. Porque Deus não quebra princípio. O que Deus instituiu no Gênesis é para perdurar até Apocalipse. Deus quer restabelecer no povo de Israel a autoridade novamente, a autoridade sacerdotal, aquilo que o Egito, aquilo que o mundo quer roubar de nós, da nossa família, Deus está instituindo novamente. Eu não sei se você vê a internet, agora está rolando aí a desconstrução do homem.
Os caras andando com... Irmão, cada um usa o que quer. Cada um é livre. Como é que é o nome? Cropete. Eu nem sei falar. Glória a Deus que eu não sei nem falar. Porque eu não vou nem na loja para comprar. Se eu não sei falar, eu não vou comprar. Cropete. E Deus está falando comigo e com você num texto de mais de 3.000 anos. Deus está dizendo: todo o homem tem uma função na sua família. Eu vou restabelecer novamente aquilo que o mundo tentou roubar. Porque nós homens temos uma função, vocês mulheres têm uma função, nós como filhos temos uma função, nós como pais temos uma função. E isso precisa ser obedecido. Você lembra do processo? É obediência. Isso está lá em Gênesis, irmãos. Por esse motivo deixará o homem. Deixará a mulher? Não. Deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, unir-se-á a sua mulher, e os dois serão uma só carne. Nós precisamos restabelecer essa ordem celestial de Deus na terra novamente. E você sabe como que eu e você vamos fazer isso? Com aquilo que está acontecendo atrás daquela cortina ali, ó. Eu e você não estamos vendo, mas nossas crianças estão sendo ensinadas no caminho que elas devem andar. E eu espero que na sua casa você ensine os seus filhos também. Não se amoldem ao padrão desse mundo, a Bíblia diz. Porque Deus quer restabelecer aquilo que o mundo quer roubar. O mundo jaz do maligno e o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Mas Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Vida em abundância é o mesmo que obedecer o processo. Porque Deus não faz nada novo, mas Deus faz nova todas as coisas. Existiam homens nessa época do Egito que tinham perdido a sua identidade, que estavam sendo humilhados, talvez muitos na presença da sua família. Perderam, foram castrados da sua autoridade. E eu, como um homem, posso dizer para você: não existe nada mais humilhante para um homem do que ter a sua autoridade colocada em xeque. É por isso que a Bíblia não manda a mulher amar o seu marido. Ela diz para a mulher respeitar o seu marido, porque o homem precisa de respeito para expor o seu amor. Pegou essa? O que a Bíblia diz do homem sobre a mulher? Ao homem a Bíblia diz: amarás a tua esposa. Homens, amem as vossas mulheres, assim como Cristo amou a igreja. E aí para as mulheres Deus diz: respeitem os vossos maridos. O que destrava o amor do seu marido para com você é o respeito que você tem por ele. E o que destrava o respeito da sua mulher para você é o amor que você dá para ela. É simples assim. Pastor, mas ela não me respeita. É claro, você não ama. Irmão, uma mulher mal amada, irmão, sangue de Jesus tem poder. E um homem que não é respeitado, ele vira escravo. Ele vai virar escravo de qualquer coisa. Ele não vai ter a autoridade para se levantar e fazer aquilo que Deus lhe ordenou para fazer. É por isso que Deus está prestes a restabelecer o jardim novamente, lá no Egito, trazendo a cada um a sua responsabilidade, a cada um a sua ordenança, para que cada um possa usufruir da promessa. Irmão, usufruir da promessa é entender. É por isso que eu e você sofremos muito nessa terra, porque nós queremos alcançar as coisas de Deus, não obedecendo as coisas de Deus. E aí a Bíblia vai nos dar um checkmate, dizendo assim: é impossível servir a dois senhores.
Ou você vai amar um e você vai odiar outro. Esse texto está totalmente ligado a dinheiro, mas pode ser qualquer coisa. Pode ser qualquer coisa. Então aprenda a obedecer o processo. Versículo 4. Versículo 4 diz assim: se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. Você sabe o que é isso? É o que os apóstolos estavam ensinando lá em Atos 2,42. O ensinamento congregacional. Partilha. Você lembra? Eles participavam do ensino dos apóstolos, das orações, do partir do pão. Eles participavam disso. Todos juntos. Todos juntos. Essa é a base da igreja. E essa é a base de qualquer congregação, de qualquer assembleia, de qualquer reunião de pessoas. Eu e você precisamos aprender a partilhar. Porque pode ter alguém do nosso lado tendo falta daquilo que eu e você temos em abundância. E se eu e você quisermos ser a igreja de Jesus Cristo, eu e você precisamos olhar para os nossos lados. Porque a Bíblia diz, em Atos capítulo 4, que havia tudo em comum entre eles. Não havia necessitado entre eles. Não pode haver necessitado entre nós. Não pode. Não pode. Alguém está passando um momento mais delicado? Sim, claro, talvez. Mas necessitado não pode. Não pode. Eu e você precisamos estar atentos a esse ensinamento. Porque senão nós não estamos sendo igreja de Jesus Cristo. Versículo 5. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito. Pode ser um cordeiro ou um cabrito. O cordeiro sem defeito é uma alusão total à figura de Jesus Cristo. Você está pegando quanta coisa Deus está falando a Arão? Eu já tinha cansado já. Porque pequenos detalhes fazem uma grande diferença. Pequenos detalhes podem fazer uma grande diferença na nossa vida. Escolha um animal, um macho de 1 ano, sem defeito. João 1,29. João Batista. No dia seguinte, João viu Jesus, aproximando-se dele, disse: vejam, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo. Uma alusão total a Jesus. Milhares de anos antes dele nascer. Mas com certeza, sabendo de tudo que faria. Porque tudo foi feito por ele. Sem ele, nada do que foi feito existiria. Então eu fico imaginando Jesus junto com o seu pai, dizendo: ei filho, você está vendo esse negócio aqui que eu estou falando para Arão? Eu não sei se você crê nessas coisas, eu creio demais nisso. Pastor, mas isso não está na Bíblia. Eu sei que não, irmão, isso deve estar lá no céu, porque eu estou imaginando isso. O Senhor falando com Arão e Jesus ouvindo, e Jesus, quem sabe, talvez percebendo, diz: ei, vai chegar um tempo que isso vai se tornar literal. Vai chegar um tempo que isso vai se cumprir literalmente. E vai ser eu, o Senhor vai me mandar, meu Pai vai me mandar, para que se cumpra a profecia dita pelos profetas. Versículo 6. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol.
eu não vou conseguir acabar essa mensagem. Você vai vir quarta-feira? Não? Opa, um amém. Mais algum amém? 2 amém. 3 amém. Glória a Deus. Irmão, Jesus está aqui, hein? Vigia na terra. Eu vou acabar aqui então. Versículo 6. Nós continuamos quarta-feira em nome de Jesus. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Quem sacrificou? Toda a comunidade. Eu e você. E aqui eu quero encerrar. Isaías 53, 4. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa da nossa iniquidade. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e sobre suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores ficava calada, ele não abriu a boca. Você sabe o que é isso? É por isso que a Bíblia me fascina. Porque nós lemos um texto em Êxodo, totalmente ligado a um texto de Isaías, e totalmente liturgicamente manifestado nos evangelhos. É por isso que eu e você precisamos crer. Porque um dia, um homem acreditou que ele era o Cordeiro de Deus, que tirava o pecado do mundo. Foi exatamente por isso que Jesus Cristo veio para essa terra. Tudo que eu e você recebemos nessa terra, que vai além da nossa salvação, é bônus. Pegou? Tudo que eu e você recebemos aqui nessa terra, além da nossa salvação, é bônus. Porque nada é mais importante para mim e para você do que aquele véu ter se rasgado. Você sabe o que é a ceia? A ceia de Jesus Cristo é exatamente a alusão disso, tudo que nós lemos até aqui. E muito mais do que nós vamos ler quarta-feira. Porque Jesus não veio para essa terra, morreu, sofrendo, martirizado, para nos dar coisas aqui. Não. Ele veio para nos curar das coisas aqui. Ele veio para nos livrar das coisas aqui. Para nos levar para um lugar que Ele está preparando, para que quando Ele vir nos buscar, Ele nos leve nas alturas, assim como Ele ressuscitou. A Bíblia diz que eu e você vamos ressuscitar, como Ele ressurgiu dos mortos, assim eu e você vamos ressurgir também. E essa precisa ser a nossa maior alegria. Essa precisa ser a nossa maior motivação. Todas as nossas atitudes precisam nortear para esse dia. Eu não sei qual é a vitória que você busca, mas a sua maior vitória você já recebeu.
não há vitória maior para mim e para você do que aquela de Jesus Cristo da cruz do Calvário. E se eu e você entendemos isso, se eu e você vivermos para isso, nós seremos inabaláveis. Nós vamos poder crer no dia da manhã, nós vamos poder crer nas promessas, nós vamos olhar para aquele que ninguém dá nada, aquele que é xingado, aquele que é deixado às margens da sociedade, aquele que é pecador, aquele que é impuro, aquele que é sujo, e nós vamos poder ter esperança, nós vamos poder dizer: tem jeito, tem solução. Para mim teve, o Senhor me lavou, o Senhor, do mesmo jeito que levou os meus pecados, levou os pecados dele também. Isso vai nos tornar pessoas melhores, isso vai tornar o mundo melhor. Isso vai fazer eu e você sermos testemunhas de Jesus Cristo, porque é isso que Ele quer de mim e de você. E se você crê nessa palavra, se coloque de pé, por favor.